Bem-vindos à Grécia Antiga, uma terra rica em história, onde os ecos do passado ainda ressoam no presente. Aqui, em meio às ruínas de cidades e templos outrora grandiosos, encontramos o berço da civilização ocidental. Da majestosa Acrópole de Atenas às antigas ruínas de Olímpia, a Grécia é um baú de histórias esperando para serem contadas. Uma terra de mitos, deuses e heróis. Os antigos gregos acreditavam em um panteão de deuses que viviam no Monte Olimpo, cada um com suas próprias personalidades e histórias distintas. Esses mitos eram mais do que apenas contos, eram uma forma de os gregos entenderem o mundo ao seu redor e seu lugar nele. Mas também foi um lugar onde surgiu uma nova maneira de pensar. Nas ágoras movimentadas e nas academias tranquilas, estudiosos e pensadores começaram a questionar a natureza da realidade e do universo. Eles buscavam entender o mundo não através de mitos, mas sim pela razão e observação. Essa nova forma de pensar era a filosofia. Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles lançaram as bases do pensamento ocidental. Eles fizeram perguntas profundas sobre a existência, o conhecimento e a ética, e suas ideias influenciaram inúmeras gerações. Os filósofos eram pensadores que ousaram questionar o mundo ao seu redor. Eles se envolveram em profundas discussões, debates e escritos, desafiando o status quo e buscando descobrir as verdades do universo. Eles não aceitavam simplesmente os mitos ou histórias tradicionais. Em vez disso, buscavam explicações racionais para o universo e nosso lugar nele. Eles acreditavam que, por meio da razão e da lógica, poderiam descobrir os princípios fundamentais que governam o mundo. Em vez disso, buscavam explicações racionais para o universo e o nosso lugar nele. Eles estudaram as estrelas, o mundo natural e o comportamento humano, lançando as bases para muitos campos de estudo, incluindo astronomia, biologia e psicologia. Esses primeiros filósofos lançaram as bases do pensamento ocidental. Seus escritos e ideias foram transmitidos através dos séculos, influenciando inúmeros estudiosos, cientistas e pensadores. Suas ideias ainda ressoam em nós hoje. Em universidades e bibliotecas modernas, estudantes e acadêmicos continuam a estudar suas obras, encontrando novos insights e aplicações para sua sabedoria atemporal. Eles exploraram questões fundamentais sobre a existência, o conhecimento e a moralidade. Suas investigações sobre a natureza da realidade, a busca pelo conhecimento e os princípios do certo e do errado continuam a moldar nossa compreensão do mundo. Vamos voltar no tempo e conhecer esses pensadores raiz. Junte-se a nós enquanto exploramos as vidas e as ideias dos antigos filósofos gregos e descobrimos como seu legado continua a nos inspirar e desafiar até hoje. Nossa primeira parada nos leva a Mileto, uma cidade movimentada na costa da atual Turquia. Aqui encontramos Tales, frequentemente considerado o pai da filosofia. Tales era intrigado por uma pergunta simples: do que tudo é feito? Ao contrário de seus contemporâneos, Tales não recorreu à mitologia em busca de respostas. Ele buscou uma explicação natural. Sua resposta: água. Tales observou as propriedades vitais da água e sua capacidade de se transformar em diferentes estados. Ele concluiu que a água deveria ser a substância fundamental, a arché do universo. As ideias de Tales acenderam uma faísca na mente de outros pensadores. Seus pensamentos revolucionários sobre a natureza do universo e a substância fundamental que constitui todas as coisas inspiraram uma onda de investigação filosófica. Esses primeiros filósofos, conhecidos como os milesianos, buscavam entender o mundo de maneiras novas e profundas, indo além das explicações mitológicas para buscar causas racionais e naturais para os fenômenos que observavam. Seu aluno, Anaximandro, discordou da ideia da água como arché. Anaximandro foi um pensador pioneiro
que acreditava que o princípio fundamental, ou arché, não poderia ser um dos elementos conhecidos como a água. Ele argumentou que a substância primordial deveria ser algo mais indefinido e ilimitado. Anaximandro propôs um conceito mais abstrato, o apeiron. O apeiron, segundo Anaximandro, era uma substância infinita e indefinida que transcendia os elementos conhecidos. Era dessa entidade ilimitada que todas as coisas emergiam e para a qual eventualmente retornariam. Era uma substância ilimitada e indefinida da qual todas as coisas surgiram. A ideia de Anaximandro sobre o apeiron foi revolucionária porque introduziu a noção de uma origem abstrata e ilimitada do cosmos, desafiando os elementos mais concretos e tangíveis propostos por seus predecessores. Anaxímenes, outro filósofo milesiano, adotou uma abordagem diferente. Ele buscou identificar uma única substância tangível que pudesse explicar a diversidade do mundo natural. Anaxímenes acreditava que essa substância era o ar. Ele acreditava que o ar era o elemento fundamental. Para Anaxímenes, o ar era a fonte de toda a vida e matéria. Ele propôs que o ar poderia sofrer várias transformações para se tornar diferentes substâncias. Ele via o ar como uma força vital que poderia ser condensada ou rarefeita para formar diferentes materiais. Ao se condensar, o ar poderia se tornar água e, por condensação adicional, poderia se tornar terra. Por outro lado, ao se rarefazer, o ar poderia se tornar fogo. Esse processo de condensação e rarefação explicava a diversidade do mundo natural. Enquanto isso, em Éfeso, Heráclito se concentrou no conceito de mudança. Heráclito foi um filósofo que acreditava que a essência do universo era a mudança e o fluxo constantes. Ele observou que tudo na natureza estava em um estado de transformação perpétua. Ele declarou a famosa frase: "Você não pode entrar no mesmo rio duas vezes." Essa afirmação encapsulava sua crença de que o universo estava em constante estado de fluxo, onde tudo estava mudando continuamente e nada permanecia o mesmo. Para Heráclito, o fogo representava a natureza sempre imutável da realidade. Ele via o fogo como um símbolo de transformação e mudança, personificando a natureza dinâmica e em constante evolução do cosmos. A filosofia de Heráclito enfatizava a importância de entender o mundo como um processo de mudança contínua, em vez de uma entidade estática e imutável. Vamos falar agora de Pitágoras, uma figura envolta em mistério. Ele acreditava que os números eram a chave para entender o universo. Seu famoso teorema não era apenas sobre triângulos. Ele revelava uma profunda ordem matemática subjacente à realidade. Parmênides, por outro lado, argumentava que a mudança era uma ilusão. Ele acreditava em uma única realidade imutável, acessível apenas pela razão. Isso marcou uma mudança em direção à metafísica, à exploração do ser e da existência. Seção 5. O Moscardo de Atenas, Sócrates e o poder do questionamento. Agora vamos viajar para Atenas, o coração da Grécia Antiga. Aqui encontramos Sócrates, um filósofo que revolucionou a nossa forma de pensar. Sócrates não dizia ter todas as respostas. Ao invés disso, ele engajava as pessoas em diálogos, questionando incansavelmente suas crenças. Este método, conhecido como método socrático, desafiava os atenienses a examinar suas premissas e buscar o verdadeiro conhecimento. Embora Sócrates nunca tenha escrito nada, suas ideias foram transmitidas através de seu aluno Platão. Seção 6. Mundos das formas e observação. O legado duradouro de Platão e Aristóteles. Platão, um dos filósofos mais influentes da história, desenvolveu seu próprio sistema filosófico, que moldou o pensamento ocidental por milênios. Suas ideias eram revolucionárias, propondo que, além do nosso mundo físico, existe um reino de formas perfeitas e imutáveis. Ele acreditava em um reino de formas perfeitas e imutáveis. Essas formas, segundo Platão, são a verdadeira realidade.
E tudo o que experimentamos em nosso mundo físico é apenas uma sombra ou uma imitação dessas formas perfeitas. Essas formas, como justiça, beleza e verdade, existiam além do nosso mundo físico. Elas são eternas e imutáveis, fornecendo um padrão pelo qual podemos medir e entender as cópias imperfeitas que encontramos em nosso dia a dia. O que percebemos com nossos sentidos são meras cópias imperfeitas dessas formas. Platão ilustrou esse conceito através de sua famosa Alegoria da Caverna, onde prisioneiros confundem sombras em uma parede com a realidade, sem perceber que os verdadeiros objetos que projetam essas sombras existem fora de sua percepção limitada. Aristóteles, o aluno mais famoso de Platão, tinha uma visão diferente. Embora respeitasse seu mestre, Aristóteles acreditava que a verdadeira essência das coisas podia ser encontrada no próprio mundo natural, não em algum reino separado de formas. Ele enfatizou a observação empírica e o estudo do mundo natural. A abordagem de Aristóteles era mais fundamentada na realidade física, concentrando-se na coleta de dados por meio da observação e da experiência para entender o mundo ao nosso redor. As ideias de Aristóteles sobre lógica, ética e política influenciaram o pensamento ocidental por séculos. Seus trabalhos lançaram as bases para várias áreas de estudo, incluindo biologia, metafísica e teoria política, e sua ênfase na evidência empírica continua a ressoar nos métodos científicos modernos. Seção 7. Além dos três grandes, explorando outras escolas filosóficas. Enquanto Sócrates, Platão e Aristóteles são considerados gigantes da filosofia, outras escolas de pensamento emergiram na Grécia Antiga. Os sofistas eram oradores habilidosos que ensinavam retórica e argumentação. Eles se concentravam na persuasão, mesmo que isso significasse distorcer a verdade, tipo um jeitinho brasileiro filosófico. Os cínicos, como Diógenes, rejeitavam as convenções sociais e viviam de forma simples, quase como um Zé Ninguém da época. Eles acreditavam na autossuficiência e em viver em harmonia com a natureza, tipo uma vida pé no chão. Os estoicos enfatizavam a virtude, a razão e a aceitação daquilo que não podemos controlar, de boa na lagoa. Seção 8. O efeito dominó. A influência duradoura do pensamento da Grécia Antiga. As ideias desses filósofos gregos antigos continuam a moldar o nosso mundo. Da democracia e leis à ciência e arte, a influência deles é profunda. A ênfase que eles davam à razão, lógica e pensamento crítico lançou as bases da civilização ocidental. Mesmo hoje, nós lutamos com perguntas feitas primeiramente por esses pensadores da velha guarda. Qual é a natureza da realidade? Como devemos viver nossas vidas? Qual é o significado da existência? Seção 9. Continue questionando. Um convite da filosofia para explorar. A filosofia grega antiga não se resumia a encontrar respostas definitivas. Era sobre a jornada de questionar, explorar e desafiar nossas suposições, tipo de onde viemos, para onde vamos? Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, ponderar sobre um dilema moral, sabe, tipo, devo comer esse último brigadeiro? Ou se maravilhar com a natureza, tipo apreciar um pôr do sol na praia. Lembre-se do legado desses pensadores clássicos, os verdadeiros caciques da reflexão. Abrace o espírito da filosofia e nunca pare de se perguntar. Afinal, quem não se pergunta, não se encontra.